Bom dia a todos. Bom dia, né? Não sei qual horário que vocês estão assistindo a aula, então bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os mais aperreados aí nesse final de semestre. Então lá, pessoal, como a gente falou, dando continuidade ao nosso material, hoje a gente vai começar a falar sobre argilominerais. Eu comentei para vocês logo nas aulas iniciais, tá? Que esses argilominerais eles vão compor a maioria dos sólidos, né? Da nossa crosta terrestre, tá? E posteriormente vão contribuir também na formação do solo. Inclusive, por conta desses argilominerais, que muitos dos nutrientes estão disponíveis no solo, inclusive para fertilização, tá? Então vamos lá. O que são esses argilominerais? Assim como nós podemos ver aí, são silicatos de alumínio hidratado, tá? Então a gente já tem o alumínio e algumas moléculas de água, podendo conter pequenas quantidades de elementos alcalinos, como potássio, sódio, lítio e alcalinos terrosos, tá? Como é que funciona, né? Ele vai ter o alumínio como centro da estrutura cristalina, tá? E este alumínio ele pode ser substituído pelo ferro, seja esse ferro ferroso ou ferro férrico, tá? E o magnésio, tá? Alguns outros grupos, né, a gente pode ter tanto desses grupos principais de agrupamento atômico, a gente pode ter a formação de duas estruturas, né? A gente já comentou sobre essa questão da forma organizada na forma tetraédrica e octaédrica, tá? A mesma tipo de estrutura, ela pode ser organizada pelos argilominerais, tá? Então a gente pode ter uma folha octaédrica de alumínio ou uma folha octaédrica de magnésio, por exemplo. E, pessoal, essa apresentação da figura no slide, com esse retângulo amarelo, e embaixo, para a folha tetraédrica de silício, a estrutura de um tetraedro, ela não é à toa, tá? A partir de então, nós vamos identificar essa apresentação tanto para uma folha octaedra, que vai ser esse retângulo, e o trapézio para uma folha tetraédrica. Por que a gente está falando em folhas agora? É porque a gente tem, eu já mostrei para vocês, quando a gente falou da questão de entendendo o ortosilicato como uma estrutura, entendendo esse ortosilicato como um monômero, tá? E a partir de um processo de polimeração, ou seja, uma repetição dessa cadeia, desse monômero, que é o ortosilicado, a gente vai ter formação de várias estruturas, a gente falou. A gente vai ter formação de camadas, de cadeias cruzadas, enfim. Então, como é que isso se dá? Pela essa integração de vários tetraedros ou vários octaedros. Então, essa articulação, essa conexão entre esses vários tetraedros, é o que nós vamos chamar de folha tetraédrica, e as conexões entre essas ligações entre vários octaedros, nós vamos chamar de folha octaedra. E no caso aí, ele está representando aí o retângulo amarelo. Tá? Essa representação aí, pessoal, do G é a gipsita, né? Como uma referência, que pode ter o alumínio, ou uma prussita com o centro como magnésio, ok? Lembrando que a gente colocou aqui que esse alumínio ele pode ser substituído por esses três elementos, ferro, tá? Esses três, ó, esses dois elementos, ferro e magnésio. Só que o ferro em especial ele pode ter em duas, em duas condições de oxidação diferentes, tá? Aqui nós temos uma classificação dos argilominerais. Esses argilominerais eles vão fazer parte, vão compor grandes grupos, tá? A gente vai ter, por exemplo, a sepertina ou caolinita, as esmectitas, tá? A gente vai ter a mica e a gente vai ter as cloritas. Aqui é do lado esquerdo, vocês vão ver aqui nesse slide, né? A gente tem aqui uma tipo de camada. O que é esse tipo de camada? A gente antecipou aí na aula passada que a gente trata quando eu tenho 1 para 1 em relação a esses argilominerais, eu estou dizendo que eu tenho uma camada de tetraedra para uma camada octaédrica. Ou seja, eu tenho, como falei ainda há pouco, uma folha octaédrica para uma folha tetraédrica. Então, sempre a estrutura desses argilominerais em específico, aí que a gente tem o principal mineral desse grupo das serpentinas caulinitas, a própria caulinita.
tá? Então é 1 para 1. Isso a gente vai demonstrar, explicar no decorrer da aula com maior detalhe, tá? A gente também tem a esmectita, né? Que é 2 para 1, ou seja, eu vou ter duas estruturas octaédricas e uma folha tetraédrica, tá? Então a gente vai ter meio que, pode ser que a gente tenha uma estrutura de sanduíche com duas estruturas octaédricas, com uma estrutura tetraédrica no meio. E vou mostrar isso com maiores detalhes, tá bom? Ah, alguns autores também identificam uma estrutura como mista, né? Que a gente teria a mistura, né? 2 para 1, 1 para 2 e 1 para 1. Mas a gente vai demonstrar isso depois. Tá? A estrutura dos argilominerais, tá? Como eu falei, vão formar essas folhas, né? Que vai ter basicamente, vão ter silício, oxigênios, tá? E essas folhas oxidaédricas de alumínio. Além disso, a gente tem as oxidrilas, tá? São espécies que a gente vai ter o óxido com uma estrutura de oxidróxido, tá bom? E essas podem ter um arranjo hexagonal. Vamos lá? O átomo de oxigênio sempre vai ficar disposto em volta dos átomos de silício, aquela estrutura que nós falamos, né? Uma estrutura similar ao do ortosilicato. Em ligações covalentes, e o mesmo acontece com a oxidrilas e os átomos de alumínio. Pessoal, lembrando, eu já falei isso várias vezes, né? Quando a gente tem aí tanto a caulinita ou qualquer outro mineral mais complexo, a gente sempre vai ter o magnésio, pode ter o potássio, pode ter o cálcio, né, na sua estrutura. Esses, num processo de num processo de intemperismo, tá? Em qualquer desgaste desses sólidos, naturalmente esses elementos são seus primeiros a lixiviados, primeiros a ser retirados da estrutura do argila mineral. Lembrando que nós falamos que isso se dá porque essas espécies químicas vão estabelecer ligações iônicas, tá? Com as estruturas tetraédrica ou daédrica, que essas estruturas, elas internamente, as ligações delas que formam essas estruturas são covalentes, portanto, mais resistentes. Então, por isso, elas são as últimas estruturas a serem corrompidas ou destruídas no processo de intemperismo. É tanto que nós mostramos algumas reações de intemperismo em que a gente tem a liberação dessas estruturas intactas na forma de um ácido. Tá? Que o exemplo é o ácido silícico. Ok? Aí a gente tem aqui os tetraédros que podem ser. A gente pode ter o silício substituído pelo alumínio, pelo ferro 2, pelo ferro 3, tá? E no octaedro a gente pode ocorrer a substituição isomórfica, tá? Do ferro, do ferro A3 por todos esses elementos que temos aqui. O que é importante colocar? Lembra que quando nós falamos sobre a questão dos materiais formatos silicatos, tá? Dos silicatos, a gente sempre tratou os silicatos em função da razão, né? De silício e oxigênio. Isso aqui também não muda, pessoal. A diferença é que dependendo do substituinte do silício, tá? A gente vai contar isso proporcionalmente. Por exemplo, um silício que a gente tem mais 4, ele pode ser substituído por 2 átomos de ferro mais 2, por ferro mais 2, 2 na contagem e assim sucessivamente. Então acontece essa substituição. Outro exemplo, eu posso ter uma substituição do silício na estrutura por um alumínio associado a um potássio. Então eu mantenho a equivalência de cargas, tá? E tem outros dois espécies químicas presentes. E isso continua aquela contagem proporcional que eu falei para vocês há 1 ou 2 aulas atrás. Tá bom? Aqui nós temos a estrutura desses minerais, a gente já cansou de falar nas estruturas assim do concentrado no silício, né, com o tetraedro, e aqui alcançando com o octaedro do alumínio. Pode falar. Do octaedro do alumínio, entendeu? Então, basicamente a gente vai ter essas duas estruturas básicas, tá? Do silício, sendo tetraedro, e octaedro centrada no alumínio, tá bom? Lembrando que esse alumínio aqui, ó, ele vai basicamente substituir o silício, tá? Quando o silício se organiza de forma octaédrica. Mas aí tem uma tendência, né, natural, como ele é de 3+, a necessidade de uma complementação, em geral, sódio ou potássio. Aqui nós temos essa estrutura, né? Ela é organizada de uma forma mais
mais didática, digamos assim, a gente tem aqui um começo, né, de uma folha octaédrica, né? Aqui o silício no centro, cercado por 4 átomos de oxigênio. A mesma coisa aqui. Então tem aquilo que a gente já havia falado, né? Tem esse monômero aqui, que é o ortosilicato, e ele vai combinando. E esse oxigênio bem aqui, ó, ele é dividido entre essas duas estruturas octaédricas, e assim vai acontecer sucessivamente com esses oxigênios das extremidades. Por outro lado, nós temos aqui a estrutura octaédrica do alumínio, com alumínio centrado no alumínio. É basicamente a mesma coisa, só que a gente vai ter a divisão de um oxigênio, vai ter a divisão desses, eu acho, de 2 oxigênios da estrutura octaédrica, de um determinado, com o outro octaedro. E assim sucessivamente. Aí a gente vai ter a formação das camadas, tanto octaédrica ou folha, como preferirem, tá? Como a folha ou camada tetraédrica, que vai ser definida em função dessas estruturas como ser montadas. Aqui a gente tem um slide um pouco menos apresentável, tá? Mas que ela é interessante para a gente ver como essas lâminas são formadas. Ó, já falei, chamei isso de folhas, já chamei de lâminas, já chamei de camadas. Tá tudo correto, tá, pessoal? Dependendo do autor, eles vão ter essas lâminas. Eu particularmente gosto muito da expressão lâmina. É porque em alguns argilominerais, muitos deles, se a gente quando observa, eu vou mostrar aqui alguns slides para vocês, algumas microscopia, e a gente percebe realmente que essas estruturas, sobretudo quando a gente fala de mica, a gente consegue ver claramente que são camadas, são lâminas realmente que a gente pode tirar, inclusive separar de forma bem efetiva. Então a gente tem aqui o grupo octaédrico, que a gente já falou várias vezes, tá? Aqui desculpa. A gente tem um grupo aqui tetraédrico, tá? Que a gente já falou várias vezes, você já está cansado de escutar sobre tetraédro, onde que o centro pode ser um silício, pode ser um alumínio, tá? Tá? E aqui o oxigênio ou hidroxila, tá? Hidroxilas, tá? Essas hidroxilas são oxigênio mais hidroxila, tá? A gente tem a lâmina tetraédrica, que é a, várias, várias ligações, né, desses grupos tetraédricos entre si, até formar uma lâmina, uma camada, uma folha, como preferir. Por outro lado, nós temos a estrutura octaédrica aqui, tá? Centrada aqui com alumínio, né? E olha como eles se organizam. Pessoal, se a gente resgatar lá atrás, eu mostrei umas figuras dessas, tá? Aqui voltando para mostrar para vocês. Pronto. Aqui. A gente mostrou nessa estrutura, que eu até falei com vocês, que é um aplicativo que usa, inclusive, algumas das figuras são produzidas por aplicativos que usam, inclusive, a distância mesmo das ligações, as distâncias teóricas. Então, aqui a gente observa aquilo que a gente está falando na frente, ó, essa muscovita aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o octaedro, né, no meio aqui, centrado com alumínio e cercado por 2 camadas tetraédricas, ok? Então, é só para vocês verem como a gente já falou disso aqui na frente. E como a estrutura é similar. Só que, claro, nesse momento, a ideia é que vocês entendam como é que se dá a sobreposição dessas camadas para que elas formem esses argilominerais. Então, aqui. Aí a gente tem essas conexões que aí naturalmente os oxigênios das extremidades vão ser divididos com outros grupos octaédricos de forma organizada e em sequência que a gente vai ter a formação dessa lâmina, camada ou folha octaédrica, tá? Aí nós temos que esse empilhamento, né, no eixo, de origem formada por essas duas folhas, e essa estrutura a gente vai ter empilhamento dessas folhas, vai ter são ligações que são feitas pelos oxigênios dos vértices, como a gente já colocou. Tudo aqui que eu estou nesse slide a gente já falou, tá? Ocorre também camadas formadas por 3 folhas, sendo as folhas octaédricas intercaladas entre 2 folhas tetraédricas. A gente já mostrou também isso aqui, falou rapidinho como que se dava. Ó, a gente vai ter uma folha, né? Vai ter intercalamento dessas folhas. Dependendo de como essas folhas são organizadas, se é 1 para 1 em termos de octaédrico e folha tetraédrica, se é o 2 para 1, 3, e assim sucessivamente, a gente vai ter uma ideia de qual o tipo de argilominerais que nós estamos falando, de que grupo faz parte. Que isso é uma forma de classificação dos argilominerais. A classificação por sua estrutura. Se é 1 para 1, 2 para 1. Tá? Ou mista para alguns autores. A estrutura 1 para 1, as camadas são unidas por pontes de hidrogênios ou hidroxilas.
A gente vai mostrar isso aqui também. As estruturas 2 para 1, as camadas são unidas por cátions, que se dispõem entre as camadas. Esses cátions, pessoal, esses cátions são, pode ser potássio, pode ser o cálcio, pode ser o sódio, entre outros. Tá? A gente tem aqui, ó, uma classificação. Tem os argilominerais dos grupos dos filosilicatos, tá? Eles são divididos em minerais de estrutura, aquilo que eu falei para vocês, 2 para 1, 1 para 1, 2 para 1 e 2, 1i. Alguns autores consideram essa estrutura e chamam de mista. Outros consideram que essa estrutura nada mais é que uma estrutura 2 para 1. Ok? Então, os minerais de estrutura 1 para 1, a gente tem a caulinita, a dignita, a narcita e a aloicita. Tá? 2 para 1, a gente tem os grupos, esses grupos são os principais, tá, pessoal? Ilita, grupo da fermiculita, grupo das esmectita e morotorilonita. Ainda tem outros, né? Sabonita, ectonita, soconita, enfim. Os minerais de estrutura 2 para 1 são os grupos de clorita com várias espécies argilominerais pertencentes ao grupo dos minerais de camada mista interstratificada. Lembrando que alguns autores consideram só essas únicas duas estruturas, 1 para 1 e 2 para 1. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura 1 para 1. O que eu tenho aqui? Ó? A gente está vendo aqui ó, a bola azul, o átomo azul é alumínio, o átomo vermelho é oxigênio, o azul silício e a hidroxila. Tá? Aqui a gente tem a hidroxila. Mas quando ela vai estar ligada com o oxigênio, por isso que a gente fala que é a oxidrila, tá? Porque ela tem um óxido e um hidróxido que a gente bota na estrutura. Né? Esse hidróxido vai ligar com o oxigênio. Beleza? Como a gente pode ver bem aqui. Tá bom? Sempre as ligações dela aqui com oxigênio, ok? Então, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem aqui em cima, tá? Uma estrutura tetraédrica. Se a gente ver aqui, acompanhar, a gente vai ter aqui, ó, pequenas estruturas piramidais aí de cabeça para baixo, né? Invertidas. Então, a gente tem uma estrutura tetraédrica, aqui nessa primeira camada, onde a gente está vendo esses átomos vermelhos mais evidentes. Por outro lado, aqui embaixo, onde a gente tem as hidroxilas em evidência, vocês percebem que essa estrutura é uma estrutura octaédrica, ó, ela centrada aqui com alumínio no centro dessa estrutura. Então, para esse tipo de argila mineral em que eu tenho uma camada tetraédrica e tenho uma outra camada octaédrica, ou seja, uma camada tetraédrica para uma camada octaédrica. Então, essa classificação para a estrutura de argila minerais é uma estrutura 1 para 1, tá bom? Uma camada octaédrica, outra camada tetraédrica, ok? A gente tem a mesma aqui. Aqui a gente tem um exemplo específico, né? Que é o exemplo da estrutura da caulinita. A gente tinha 2 átomos de alumínio, né? Silício, oxigênio e as hidroxilas. Então, a caulinita é um tipo de argila mineral que a formação dela, a estrutura dela, se classifica como 1 para 1. Deu para entender? Vamos lá. Porque às vezes esse exercício de observação dessas estruturas espaciais às vezes não é tão claro. Então aqui a gente tem a primeira camada, a camada de cima, onde a gente tem evidência. O oxigênio, que é esse átomo vermelho, é uma camada de octaédrica, tá? Vários octaédricos ligados, tá? Compartilhando os oxigênios dos seus extremos para formar essa camada. E embaixo nós temos a camada. Pessoal, desculpa. Em cima eu tenho a camada tetraédrica. Eu falei errado ainda há pouco. Em cima eu tenho a camada tetraédrica, onde eu tenho todos os oxigênios da extremidade sendo divididos com uma sequência de estruturas tetraédricas. E embaixo, sim, né, eu estou considerando esse aí que a gente está nessa figura, a parte que eu tenho a dimensão, né, das camadas de 7 ângstrom. Tá? E a parte embaixo, em que eu tenho em evidência as hidroxilas, aí, esses átomos de coloração amarela, representado com essas bolas amarelas, eu tenho aí a estrutura octaédrica. Então, o que vai acontecer? Ah, professor, essa caulinita só tem essas duas camadas? Não, a gente vai ter uma repetição dessas camadas, tá? Eu vou ter sempre uma camada tetraédrica, outra camada octaédrica, logo depois uma camada tetraédrica, logo depois uma camada octaédrica e assim sucessivamente. Então, assim eu vou ter a estrutura desses argilominerais. Como exemplo,
a caulinita, tá? Agora, quando a gente tem uma relação 2 para 1, o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui na relação 2 para 1, eu tenho aqui a estrutura, né? A estrutura nessa primeira camada aqui tetraédrica, tá bom? Aí eu tenho aqui tetraédrica, aí eu vou ter uma estrutura, tá? Octaédrica, tá bom? Não sei se vocês conseguem perceber, vamos lá. Aqui, pegando, tem essa distância aqui de 10 angstroms, tá? Começando aqui na parte de cima. Eu tenho aqui uma camada tetraédrica, tá? Similar ao que nós vimos ainda há pouco na caulinita, tá bom? Eu tenho logo abaixo, com o centro alumínio, mais uma vez, né? O octaedro, com o centro em alumínio, tá? Eu tenho aqui o octaedro, tá bom? E abaixo desse octaedro eu tenho o quê? Outra estrutura tetraédrica, beleza? Não sei se fica claro, mas eu tenho, ó, essa estrutura octaédrica está com a base, pensando no octaedro, está com a base para cima, e essa estrutura octaédrica aqui, ó, tetraédrica aqui, está com a base para baixo, e com o ápice, tá? Para cima. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma primeira camada aqui, tetraédrica, depois, no meio abaixo dessa camada tetraédrica, eu tenho uma camada octaédrica. E, fazendo um sanduíche dessa camada octaédrica, eu tenho outra camada tetraédrica. Ok? Então, essa é uma estrutura, uma classificação de estrutura de argilosilicato de 2 para 1, porque eu tenho duas camadas tetraédricas e uma camada octaédrica. Professor, mas aí não seria 3 para 1 porque tem outra camada tetraédrica aí embaixo? Não. É que essa camada tetraédrica, ela já vai, daqui, logo depois dela, a gente já vai ter outra octaédrica, para mostrar para vocês como se dá a repetição dessa estrutura 2 para 1. Aí aqui vai acontecer a repetição novamente e assim sucessivamente, que vai compor esse material, que é 2 para 1, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, outro exemplo, é basicamente o mesmo exemplo, tá, pessoal? O que muda é que a gente vai ter aqui a presença do potássio intercamada, tá? A gente pode ter essa estrutura que quando eu saio dessa estrutura aqui 2 para 1, a mesma forma que tenho aqui, ó, uma estrutura 2 para 1, porque a gente tem a primeira camada tetraédrica, uma camada octaédrica e embaixo outra camada tetraédrica. Agora, para conexão com a outra camada tetraédrica, tá? A outra camada tetraédrica, eu tenho aqui um material intercamada, que no caso específico, como a gente pode ver essa bolinha amarela, é o potássio, ok? Mas é a mesma estrutura. A gente pode ter, por mais que tenhamos essas intercamadas, potássio, sódio, esse cálcio, isso não invalida a classificação estrutural do argilo mineral. Pronto. Agora vocês não vão precisar fazer aquele exercício de testar a visão espacial de vocês, tá? Aqui, por isso, nessa classificação de estrutura, a gente colocou aqui como ficar mais fácil. É basicamente o que a gente falou lá atrás, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, para simplificar, utilizar, representar esses tetraedros do silício com... Nós falamos aqui, ó, lembra que nós falamos, ó? O tetraedro vai ser representado por um paralelepípedo e o octaedro por um retângulo. Então, voltamos. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, eu tenho aqui o tetraedro, para simplificar, para vocês não ficarem querendo visualizar e sem conseguir aqueles tetraedros e octaedros na estrutura, a gente colocou essa forma aqui mais fácil. Então, esse tetraedro aqui, tetraedro, até eu estou com tetraedro, octaedro na minha cabeça, imagino vocês. Então, aqui nós vamos ter um trapézio, tá? Esse trapézio vai representar os tetraedros centrados no silício, e aqui o retângulo amarelo será os octaedros de alumínio. Pronto. Aqui fica mais fácil a gente conseguir ver essa relação 1 para 1 e 2 para 1. Ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o tetraedro do silício, octaedro do alumínio, e assim a gente tem a repetição dessa dupla aqui, ó, 1 para 1. Esse
verde, amarelo, verde, amarelo. Então a gente tem 1 para 1, sendo a lâmina de tetraédrica e outro a lâmina octaédrica. Então a gente vai ter isso. Aí o exemplo, mais uma vez, ratificando aqui a caulinita. Aqui nós temos mais um exemplo disso. Agora, da estrutura 2 para 1, tá bom? A gente tem duas camadas tetraédricas pressionando, né? Fazendo o sanduíche, por assim dizer, da camada octaédrica. Então ficou mais claro de observar isso aqui, beleza? E aquilo que eu falei para vocês, ó, por vezes a gente tem essa relação 2 para 1 e ela vai continuar, mas a gente pode ter aqui, ó, esses espécies químicas intracamadas, tá? Cálcio, magnésio, potássio, sódio, aqui no meio desses materiais. E aí, logo depois, a gente tem a repecção. Mas necessariamente, nem todos esses argilominerais, eles têm esses intercamadas bem definidos assim. Tá? Esse aqui é um exemplo da fermiculita, ok? Fermiculita. É um exemplo de estrutura 2 para 1. Agora ficou mais claro, né? 1 para 1, um verde, um amarelo aqui, ou melhor, um trapézio, um retângulo, dois trapézios e um retângulo. E percebem aquilo que eu falei ainda há pouco, da inversão, né? Aqui a base do trapézio está para cima e aqui a base do trapézio está para baixo, pressionando esse octaédrico no meio. Tá bom? Ainda com exemplos, né? A gente tem aqui mais um exemplo aqui da esmequetita de 2 para 1, tá? Com esse material aqui de troca catiônica que a gente tem no meio, mais uma vez, é outro exemplo de 2 para 1. Outro exemplo de 2 para 1, a ilita, tá? Só que aqui intercamada a gente tem potássio, tá bom? A ilita, a gente tem o potássio 2 para 1, ó, mesma contagem. Até parecem iguais, mas vão diferenciar em função desses intercamadas e outros materiais e outras espécies químicas que podem ter na sua estrutura cristalina. Agora, nós temos aqui a camada mista, tá? Porque alguns autores entendem que essa camada mista, ela bem que talvez não seja mista. É porque no final, como eu falei para vocês, como a estrutura é 2 para 1, né? Pouco importa qual é o intercamada. Na camada mista, eles entendem que é uma mistura de duas os autores consideram que essas duas estruturas, tá? Que no caso aqui a da esmectita e da elita, que são as duas 2 para 1, em função das mudanças intercamadas, considera que é uma camada mista. E no caso a camada mista ilita e esmectita. Por isso que coloco 2 para 1, 1. Certinho? Deu para entender? Então é basicamente isso. Elas são camadas, a camada mista, elas são camadas que terão assim a mesma estrutura de 2 para 1, entretanto, o intercamada, tá? Vão ser intercamadas de argilominerais 2 para 1 diferentes, como pode observar aqui. Aqui em especial botou essas duas para comparar, né? A esmectita e a ilita, para ficar isso mais claro. Tá? Aqui, outra estrutura, tá? Que considera mista, essa clorita, tá? A gente tem 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1. E aqui em intercamada, eu vou ter uma estrutura desse octaédrica, só que centrada com magnésio. Beleza? Então, clorita também é um exemplo de estrutura mista. Então, no final das contas, acaba que tem essas estruturas com mais, digamos, mais pequenas variações, que são a estrutura mista. Vamos lá, agora vamos conhecer um pouco mais sobre a caulinita e outros argilominerais. Aí a gente tem a caulinita, né? A gente já falou da questão da estrutura, né? Que é 1 para 1. E a gente tem aqui uma distância interplanar delas aí, é mais ou menos 7,2 angstrom. Aqui embaixo nós temos mais uma representação, né? Colocando como é que se organiza. E essa microscopia aqui mostra aquilo que eu falei para vocês. Se vocês olharem bem perto, vocês vão ver que essas lâminas de qualinitas, né? Elas parecem um waffles, né? Elas são realmente lâminas sobrepostas, ou camada, ou qual outro termo usado lá? Ou lâminas, camadas, ou... Enfim, eu esqueci outro termo. Enfim, aí vocês observam assim que parece um waffle, né? As camadas são realmente sobrepostas. Então fica bem claro em microscopia, com a microscopia eletrônica de varredura, a gente consegue ver isso em detalhes.
Pessoal, e essa questão da estrutura desses argilominerais, elas são bem, ó, são bem definidas, são bem claras. Inclusive, há áreas de pesquisa na área de materiais que as estruturas conseguem ser até o pesquisador, o químico que fizer a síntese, consegue até alterar essas estruturas aí em forma, em e tamanho, tudo isso controlado. Pra vocês terem uma ideia, tem síntese que as pessoas colocam os materiais até em forma de flor, esse de spindle, né, que parece um grão de arroz, mas isso de forma pensada e planejada, tá bom? Voltando aqui, a gente tem a estrutura 2 para 1 aqui, mais uma vez o exemplo da ilita, tá? Aquilo que a gente falou, né? A gente tem aqui ó, o 2 para 1 e o intercamada com potássio. E a gente tem aqui uma distância, 1 para 1, na parte octaédrica, né, com 10 angstrom. Beleza? Aqui mais uma vez, ó, vocês percebem? A gente vê essas microscopias, elas são bem. Ou elas têm esses aspectos de camada, como o wave, eles têm um aspecto assim meio de escamas, né? De qualquer forma, a gente vê que são camadas bem definidas que podem ser observadas por essas microscopias, por esse método de análise. Tá? Aqui nós já temos uma esmectita, né? Tá? Aí um dos minerais principais é essa montemorolonita. Tá? Aí aqui ela representa, a gente tem aqui ó, mais uma vez essa estrutura aqui, ó, 2 para 1, 2 para 1. E aí nós teríamos cátions, né, e moléculas cátions hidratados, tá bom? E aqui nós temos a estrutura, tá? Essa estrutura já não é tão clara, mas a gente observa aqui pequenos furos, né, parecidos com... Ah, vocês não comem mais mocotó, não compram essas coisas na feira. Mas é como pronto, como uma colmeia de abelhas, tá? A gente tem essa percepção. Beleza. Eu não adianta perguntar se vocês estão com dúvidas, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim no Siga ou no WhatsApp. Tá. Pessoal, agora eu vou falar de formação de solo. Antes de chegar mesmo, falar propriamente de formação de solo, eu quero avisar para vocês que eu vou colocar no Siga, junto com o vídeo, junto com o vídeo, né? Junto com a aula gravada, eu vou colocar um vídeo que tem uma explicação bem didática, né? Como se dessa formação de solo, que eu achei interessante. Ah, pode parecer um pouco bobo, mas é bem interessante para vocês entenderem o que eu vou falar. Tá? O que acontece, pessoal? Eu falei para vocês já no começo na primeira aula que eu falei sobre essa parte da disciplina, que é a parte de solos, eu falei de como se dá a formação do solo propriamente dito. Inclusive, falei que esse solo é um ambiente onde garante o desenvolvimento de vida. Tá? Ele basicamente, como mais uma vez a gente está mostrando a minha figura lá do começo dessa etapa da disciplina, a gente mostrou que a gente tem uma rocha mãe ou rocha matriz, como preferirem, tá? Como preferirem, e essa rocha, ela vai ser por processo de intemperismo, tá? Seja químico, seja físico, seja microbiológico, ela vai acontecer, a formação do solo. E essa formação de solo, ela se dá por muito tempo, tá? Então, o que eu tenho? Professor, quer dizer que um solo ele só é formado a partir do desgaste de uma estrutura rochosa? Exatamente. A partir do desgaste dessa estrutura rochosa, seja por ação do vento, seja por ação por temperatura, pelo clima, seja por umidade, esse processo, com o decorrer do tempo, e a gente está falando de milhares, milhões de anos, tá? Esse processo ele vai ser formado. A gente vai ter lentamente o processo de desgaste das rochas, onde aí eu vou ter local para acúmulo de material, de solos sedimentáveis, de material sedimentado, que naturalmente eu vou ter armazenamento de umidade, e com isso eu tenho também a proliferação de micro-organismos, e esse desgaste vai aumentando, eles vão radicando até a formação de solos. Pessoal, e chegando na formação do solo, eu tenho essas áreas aí, A1, A2, B, C, C. Eu tenho essas áreas no solo, a gente vai chamar de zonas, tá? São as zonas do solo. Tá? Se vocês passarem na litorânea, ou quem vai já foi na praia do Panacoatira, enfim, em qualquer área que tu consiga ver o solo,
tá? Uma estrutura de solo onde que dá para ver as etapas, vocês conseguem ver claramente essas divisões. E essas divisões no solo estão relacionadas com a composição daquela faixa de solo, tá? Por exemplo, a gente tem essa faixa aí, que é uma faixa onde a gente vai ter muita matéria orgânica, tá? Aí eu já tenho a 12 aí, que vai ser uma zona do solo que já tem uma transição entre a material orgânica e eu vou ter a presença de alguns materiais, algumas espécies químicas. Sobre quando a gente tem esse solo mais avermelhado, tem uma tendência muito grande de ser um solo rico em ferro, e assim sucessivamente. Inclusive, a partir dessas análises, tá? De qual a característica do solo, a gente vai saber para que tipo de cultura aquele solo é mais adequado. Ou qual o tipo de tratamento que eu tenho que dar naquele solo para garantir um bom rendimento de alguma cultura em específico. Ok? Então, basicamente, a formação do solo trata isso. E a partir que esse solo for, eu tenho uma maior formação do solo, por assim dizer, ou seja, para eu ter uma maior formação do solo, naturalmente eu tenho um desgaste maior da rocha. Então, por aí, pelo nível de desgaste de uma rocha, eu consigo definir o quão uma rocha ela é antiga ou quão ela é recente, tá? Porque naturalmente essas rochas vão sofrer um desgaste. E se o desgaste que ela tem sofrido é pouco percebido, ou, ou de fato esse desgaste é mínimo, é um indicativo que essa rocha ela é uma rocha nova, a estrutura rochosa nova, tá bom? Aí nós temos os tipos de rochas mães, a gente já falou basicamente sobre elas no primeiro, acho que no segundo slide dessa parte da disciplina, que a gente está falando sobre a crosta terrestre, que a gente tem as ígneas, né, magmáticas, sedimentares, tá, e metamórficas, tá bom? Eu não vou entrar nesse meandro que não é muito a minha, né? Mas o que que a gente tem? Pessoal, basicamente, a, a, a formação do solo, ela vai ter alguns itens principais: clima, temperatura, tá? Relevo, basicamente isso. Se a gente ver essa figura que parece complexa, tá? Mas a gente tem aqui, ó, a gente tem como referências clima, temperatura, precipitação, que na verdade clima, precipitação e temperatura, precipitação e vento tá dentro aqui de clima, são questões climáticas, beleza? E eu tenho gás atmosférico, tá? Então, esses aqui, se a gente pensar a formação do solo, tá? Como um processo, a gente tem aqui, ó, influência de vegetação, que gera desenvolvimento de biomassa. E eu vou ter aqui, ó, o clima influencia a vegetação. Eu tenho desenvolvimento de biomassa e eu vou ter matéria orgânica. E essa matéria orgânica aqui, ó, colabora para a formação do solo. Temperatura, precipitação é uma temperatura. Eu vou estar contribuindo no solo o quê? Com energia, tá? Precipitação, água, tá? No processo. Então, vou ter aqui matéria orgânica, energia e água. Além disso, esses gases atmosféricos vão levar alguns nutrientes, né? A gente vai levar oxigênio, CO2, tá? Olha o tanto de coisa que eu já estou no processo de formação do solo: matéria orgânica, energia, água, oxigênio e CO2, tá? E além disso, a gente tem umas reações com a rocha material, né? Que é essa rocha, a rocha mãe, a rocha primeira, a rocha matriz, como preferirem, ela sofre temperismo. Então aí eu vou ter ainda sedimentos. Então, a partir como é que o solo é formado? Com a geração de matéria, com o input de matéria orgânica, energia, água, nutrientes como o CO2, como gás atmosférico, como preferirem, CO2 e oxigênio, e minerais e sedimentos, tá? Minerais e sedimentos. Aí eu tenho o processo de formação do solo. Aí o que que vai gerar? Eu vou ter, na forma de energia, calor, tá? Naturalmente, nesse processo todinho, água, tá? Que vai ser drenada, inclusive para os lençóis freáticos, tá? Novos biomas, tá? Vão ser gerados, porque é o que eu vou ter a partir desse solo, eu vou ter nutrientes e vou ter água lixiviada para os lençóis freáticos. Então, isso aqui é só uma coisa, um fluxograma mostrando como vários elementos provenientes, vários elementos do clima funcionam como, digamos assim, como meios, né? Funcionam vamos colocar como matéria-prima para a formação do solo,
para, inclusive, o enriquecimento desse solo. Tá? Aqui nós temos também um gráfico falando assim, ó, aqui embaixo a gente tem aumentando a temperatura do mineral, a temperatura de cristalização do mineral no magma. A partir que eu tenho um aumento dessa temperatura, eu vou ter aqui, ó, a formação de temperaturas mais altas, a formação de olivinas, temperatura intermediária, piroxenos, eu vou ter aqui, ó, essa estrutura de amfiloides, que são anfiloides, não sei ao certo qual é o nome em português, tá? Que são silicatos de dupla camada, tá? Aí eu botei a mica. Então, dependendo da temperatura em que o mineral cristalizou do magma, a gente vai ter a formação desse solo. Por isso, essa diversidade de rochas formadas. Essas são todas rochas mães, tá? E essas rochas, elas são basicamente cheias de ferro. Então, a gente vai ter... E naturalmente, pessoal, como a gente vai descendo aqui, ó, desculpa, dependendo da temperatura, a gente vai descendo e vai diminuindo a complexidade da estrutura, a estrutura do material, tá? Até chegar no quartzo, né, que é o silicato mais simples, né, que a gente vai ter que é o quartzo, beleza? No mesmo lado, aqui também a gente tem essa com aumento da suscetibilidade para o intemperismo. O que nós temos? Quando a gente tem uma suscetibilidade muito alta, o que a gente... Um material muito suscetível ao intemperismo, desses aginominerais. A gente tem o feldspato de cálcio, tá? A gente mostrou, né, que ele é um silicato aí de rede, né? E a gente tem o feldspato de sódio e, por último, de potássio. Mas aqui, do mesmo jeito. A gente vai, a partir que a gente vai reduzindo aqui, ó, saindo dessa estrutura para a estrutura imediatamente inferior, a gente está diminuindo a complexidade do argilo mineral. Tá bom? Até chegar em argila, que é uma camada de silicatos, né? Vocês vão ver que embaixo a gente está mostrando como é que está a estrutura. Ó. Eu tenho monômero de silicado, olivina, tá? Eu tenho aqui do outro lado, eu tenho aqui onde eu estou falando da série dos ferromagnésios. Então, dos ferromagnésios. Então, eu tenho aí eu vou ter uma estrutura de camadas, aí eu vou ter dupla camada, eu vou ter a, a dupla camada, né? Aí eu vou ter uma camada aqui de silicato, não, dupla cadeia, desculpa. Aqui, esse anfibólico, eu não está vindo na mente agora a tradução em português, mas ele é dupla camada de silicato, esse aqui, dupla camada, não, share, dupla cadeia. E aqui eu vou ter a biotita, tá? A mica, onde que ela é uma camada, né, de silicatos, e aqui sucessivamente. Então, a partir que cada vez que eu tenho um material relativamente complexo, ele vai sofrendo com o desgaste por conta do intemperismo, né? Porque ele vai, a partir que ele é mais complexo, ele tem digamos assim, mais entes químicos suscetíveis a ser retirados de sua estrutura cristalina, tá bom? A gente também naturalmente tem a contribuição do relevo. Pessoal, nesse vídeo também ele explica bem legal essa questão do relevo, como ele é que ele se relaciona. O relevo, naturalmente, se eu tenho uma estrutura, olha aqui, isso aqui é bem, essa estrutura vermelha, aqui o A, ó, boa infiltração e boa drenagem, favorece o intemperismo. Então, se eu tenho um platô, né, ou então uma estrutura de planalto, naturalmente ele vai ter um acúmulo maior de água numa possível precipitação e, por conta disso, eu vou ter uma intensificação da ação do agente do intemperismo, do desgaste. Então, nessas estruturas com platô, eu vou ter um desgaste maior. Então, vai sofrer mais intemperismo em função dessa forma, dessa estrutura, em função desse relevo, dessa forma da superfície. Por outro lado, tá? Quando eu tenho aqui, ó, essa parte mais verde, né, eu vou ter por infiltração e matrenagem, desfavorecendo o intemperismo químico. Por quê? Porque, desculpa, por quê? Porque aqui eu já tenho um consumo, né, tenho um desgaste, já está na parte inferior. Inclusive nessas áreas, quando eu tenho essas estruturas aqui, desculpa, desculpa. Pessoal,
Então, quando eu tenho essas áreas assim, que parecem tipo uma planície, é comum até formar alagados em função dessa dificuldade na drenagem. Então, por conta que eu não tenho a percolação e não tenho a drenagem do ambiente, naturalmente eu não favoreço o intemperismo nessas áreas, né? Nessas áreas, ó, a gente tem bem aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui do lado, do perfil, né? O perfil, quando eu tenho essa depressão aqui, ó, esses dois montes, esse é o primeiro perfil que está aqui na figura, pessoal. Quando eu tenho essa depressão aqui, ó, eu não favorece a drenagem, favorece o acúmulo, tá bom? Então, continuando aqui nessa parte mais cinza, né, a gente vai ter uma infiltração e uma drenagem. Isso então é que favorece, não favorece o intemperismo, como favorece a erosão. E um exemplo aqui nessa estrutura, voltando na figura aqui, esse pico mais íngreme, tá? Mais pontiagudo. Então ele aqui eu não consigo nem acumular água, tá? Nem acumulo e nem infiltro. Ele percorre na superfície dele por conta da forma dele, da forma do relevo dessa região. Pode ser uma região montanhosa, né, digamos assim. Aqui nós temos outro exemplo de contribuição que a gente tem é a vegetação. A vegetação é fundamental. Onde eu tenho vegetação, naturalmente eu vou ter uma ação. Onde eu tenho essa vegetação, eu vou ter um maior, né, desgaste, porque ela também vai contribuir nesse processo de intemperismo. Ele só não, ou seja, vai desgastar a rocha e ter a formação de solo. Claro, lembrando que a gente falou que isso é um tempo muito longo. Então a vegetação contribui também. E, naturalmente, quando a gente tem vegetação, a gente tem uma retenção maior, por exemplo, de água proveniente de precipitação atmosférica. Uma coisa interessante é que, inclusive, essa vegetação ela tem uma função muito importante em conservação, inclusive, da integridade do solo. A gente tem um exemplo muito grande quando a gente fala das dunas, né? A gente vive falando de dunas, que as dunas se mexem, que o vento transporta esse material particulado por uma grande área, tá? Mas quando nós temos a vegetação típica das dunas, elas funcionam como uma rede de retenção que interliga, né? Que se interligam ali e mantém aquela duna ela no solo, ela mantém ela estável, um pouco mais estável que caso ela não estivesse lá. Então, uma solução para as dunas se movimentarem, se não mudarem, ou então não ter uma grande circulação da areia, né, das dunas, é o processo de vegetação na superfície da duna, mas vegetações típicas da duna. Vocês percebem que essa vegetação. É só ir não sou especialista nisso, não sei muito sobre plantas, mas se a gente perceber lá na litorânea, as áreas que a gente tem dunas que são recobertas por aquela vegetação, que é uma vegetação rasteira, tá? É um tipo de vegetação bem rasteira, ela se mantém. Não tem, por exemplo, a eliminação da areia na rodovia. Tá? Por outro lado, quando eu não tenho, como tem, a gente tem os dois exemplos a, em toda a litorânea, a gente consegue ver que quando eu não tenho essa vegetação, eu tenho sim um lançamento desse material particulado para a atmosfera de forma considerável, certo? Para a rua, para dentro dos bares, enfim. Certinho? Então, sim, a vegetação, além dessa importância no processo de formação do solo e no desgaste, ela também mantém após esse solo formado, em algumas situações ela é importante para garantir a estabilidade desse solo. Tá? Aqui a gente tem a influência, né, de alguns micro-organismos, tá, no solo. Pessoal, essa gravação eu vou parar por aqui, tá? Já tem 1 hora de aula. Eu acho que quando é gravação é um pouco mais cansativo. E depois a gente dá continuidade com outra gravação dessa aula. Até a próxima aula.